acompanhando através do YouTube, online, seja bem-vindo, Deus abençoe. Pare aí um pouco agora os seus afazeres, se acomode aí na sua poltrona, para ouvirmos aquilo que Deus tem para nós, amém? Pode colocar o endereço aí para nós, Flávio. Isso. A palavra do Senhor para nós hoje está baseada no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Amém? Para todo mundo? Eu vou usar a revista atualizada. Diz assim na minha versão: dali a 2 dias, quantos dias? Dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois dizia: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. E estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: por que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tende convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Aleluia. Que texto belíssimo. E eu quero então conversar com vocês sobre esse tema, baseado nesse texto. Fala para mim. Como agradar a Jesus? Vamos melhorar um pouco? De novo. Como agradar a Jesus? Amém? Amém. Você encontra também essa narrativa desse acontecimento no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e encontra também no Evangelho de João, capítulo 12, além de Marcos que nós lemos. E conforme diz o texto, esse episódio aconteceu 2 dias antes da Páscoa. A Páscoa era a grande alegria dos judeus, era a grande festa. Nenhum judeu poderia faltar a essa festa. Mas ao mesmo tempo que era a alegria dos judeus, era a preocupação dos romanos. Porque durante a Páscoa, a população de Jerusalém quintuplicava. Caravanas vinham de todos os lugares da vizinhança. E isso tornava-se uma preocupação para os romanos. E por causa disso, o quartel-general de Roma, que era sediado em Cesareia, a sede do governo desses dias, transferia para Jerusalém. Porque os romanos temiam uma rebelião dos judeus durante esse acontecimento. Mas diz o texto que enquanto os sacerdotes, os fariseus, como eu costumo chamar aquela turma do inferno, estavam tramando como iriam prender e como matar Jesus,
Na vila de Betânia estava acontecendo um jantar, ou seja, uma família estava oferecendo um jantar para Jesus. E o texto diz que esse jantar aconteceu na casa de Simão o leproso. Quem é esse Simão? Nós não sabemos. A Bíblia não diz quem era ele. Poderia ser que fosse o pai de Lázaro, de Marta e Maria. Isso porque no paralelo de João 12 diz que Marta o servia e que Lázaro estava sentado à mesa, então é possível, mas a Bíblia não diz. Pode ser que esse Simão leproso também fosse esposo de Marta. A verdade é que nós não podemos afirmar, nós não sabemos. A única coisa que conhecemos desse homem é que diz Simão o leproso. Mas será que ele era leproso? Com absoluta certeza não mais. Porque se fosse, não poderia estar em casa. Se fosse, não poderia receber as pessoas. Se fosse, deveria estar isolado num leprosário, completamente isolado, conforme assim determinava o regime, as leis da época. Mas por que será que o evangelista e todos os que narram esse fato diz Simão o leproso? Eu não sei, querido, mas imagino eu que talvez o Espírito Santo deixou isso escrito para que a gente pudesse evitar rotular as pessoas ainda hoje. Mesmo quando os rótulos já não fazem mais nenhum sentido sobre a vida da pessoa. Às vezes a pessoa já se libertou, a pessoa já se converteu, a pessoa já foi restaurada, mas o rótulo fica. Tanto de um lado bom, de um lado ruim. Eu vou citar um exemplo. Eu conheci um moço que era pai de uma ovelha minha, e ele gostava de 1 a 51, ele bebia todas. E o apelido dele era Seu Caneco. Só que passou o tempo, ele parou de beber, restaurou, né? Converteu-se, mas até hoje as pessoas olham para ele e falam, ô Seu Caneco. Lá no bairro onde moramos, tem um moço lá, que se você falar sou João de Souza, ninguém sabe quem é. Você fala, sou João Carroceiro, todo mundo sabe que é o João Carroceiro. Já há 300 anos que ele não trabalha mais com carroceiro. Mas você entende que o rótulo fica? E às vezes é bom a gente evitar esse tipo de coisa. E o interessante, querido, é que nesse jantar que estava acontecendo ali em Betânia, a pessoa que mais se destaca nesse jantar é uma mulher. Tanto Marcos quanto Mateus não a identificam, ela é anônima. Quem vai dizer que trata-se de Maria, irmã de Marta e Lázaro, é a passagem de João capítulo 12, que a identifica como sendo Maria. Relata o texto que Jesus estava reclinado à mesa, porque não é sentado, como hoje a gente vê, né? Já falei que aquela figura lá da ceia lá, aquele falsa, não era assim. Jesus estava reclinado, conforme diz o texto, à mesa, e diz o texto que ela vem então trazendo um vaso de alabastro com um perfume, e o escritor faz questão de dizer preciosíssimo. Um nardo puro, avaliado em mais de 300 denários. E diz o texto que ela quebra o vaso e derrama sobre a cabeça de Jesus, a ponto de a casa ficar toda perfumada. E isso provoca uma reação nos discípulos, dizendo, para que esse desperdício? Poderia ser vendido por mais de 300 denários e dividir esse dinheiro para com os pobres. E Jesus intervém imediatamente e diz, para com isso, deixa ela. Por que vocês estão a molestando? Pois sabe que ela acabou de fazer uma boa ação para comigo. Os pobres vocês têm aí, todo dia você tem pobre para ajudar. Eu não, nem sempre vocês vão ter.
E queridos, aqui então eu começo a pregação. O que podemos tirar aqui desse texto para saber como nós podemos agradar a Jesus. Então vamos lá, primeira coisa que ela fez para agradar a Jesus, verso 8 diz que ela fez o que pôde. Está aí na sua Bíblia? Algumas versões dizem ela fez o que podia, nessa aqui diz ela fez o que pôde. E aí, querido, cabe uma pergunta: será que nós estamos fazendo para Jesus o que podemos? Pergunte para você mesmo isso. Será que eu estou fazendo para Jesus o que realmente eu posso fazer? Porque às vezes nós fazemos algo para Deus, queremos fazer algo. Mas muitas vezes, querido, nós fazemos de forma relaxada. Muitas vezes nós fazemos para Deus, algo para Deus, para Jesus, mas não fazemos, digamos assim, de todo o coração. E quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando, será que nós estamos realmente fazendo tudo o que podemos para Jesus? Vocês já perceberam que eu gosto muito de ler, principalmente biografia. Gosto de ler a respeito do que acontece nos campos missionários, as dificuldades, os problemas que encontram os nossos irmãos que estão lá nos campos missionários. E essa semana estava eu ouvindo a respeito de um missionário em Rondônia. Só em falar em Rondônia você já diz não. Mas além de estar em Rondônia, lá num lugar bem distante, bem difícil. E esse missionário às vezes enfrenta um dia, às vezes até dois, mata dentro. Fala mata aqui, de vez em quando fala mata mesmo, selva amazônica fechada. E às vezes tendo que ir com um facãozinho para abrir lugar, passar enfrentando cobras venenosas, outros animais venenosos, peçonhentos de toda espécie, ou seja, toda espécie de perigo, para poder chegar a um determinado lugar, para poder realizar um culto e adorar a Deus. Meu Deus! A gente devia ficar envergonhado quando vê essas coisas. Outra vez saíam dali, e às vezes iam para outro lugar, atravessavam muitos lugares com água por aqui. E depois a roupa enxugava no corpo mesmo, homens e mulheres enxugavam a roupa no corpo mesmo, mas estavam lá para cultuar a Deus, para prestar a Deus o seu culto, a sua adoração. E aí, querido, diante do que eu e você estamos fazendo, é o máximo que nós podemos fazer? Nós estamos fazendo realmente o que podemos? E eles fazem o que podem. E nós, com tanta facilidade, negligenciamos tanto a obra do Senhor. Então, a primeira coisa, ela fez o que pôde. Segunda coisa que ela fez o seu melhor. O que eu falei, gente? O verso 3, então, diz aí que ela veio trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro. Era um perfume de nardo, querido, feito de uma planta que não se encontrava em Jerusalém. Ela era encontrada lá nas cordilheiras do Himalaia. E o texto de João diz que era um perfume tão caro que 1 libra custava, era avaliada em mais de 300 denários, ou seja, cada grama desse perfume custava 1 denário. E eu e você já estudamos aí na escola bíblica, e sempre fala aqui também, que 1 denário equivalia a um dia de trabalho. Agora imagine você trabalhar um dia inteiro para comprar 1 grama desse perfume. Mateus diz que o vaso estava cheio. E diz o texto que ela quebrou, mas precisava quebrar, não podia tirar a tampa ou fazer um furinho, não.
Com essa atitude, ela estava dizendo: olha, eu quero colocar tudo que eu tenho para adorar o meu Senhor Jesus. Eu não quero que sobre uma gota sequer, um grama sequer. Então, querida, ela fez o seu melhor. E a pergunta é: eu e você estamos fazendo o nosso melhor para Jesus? O que você faz hoje? É o melhor seu? Apenas um culto domingo quando vem? Olha que monte de cadeira vazia. Esse é o melhor que você pode fazer? Melhor que você pode fazer é uma oraçãozinha de 3 minutos de manhã? É o melhor? O que você contribui com a obra do Senhor é o melhor que você está fazendo, é o máximo, é o que você pode fazer, é o melhor. Sabe, eu começo a meditar nessas coisas, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando, eu fico envergonhado. Eu não sei se isso toca tanto em você como toca no meu coração. Às vezes eu fico pensando que os pagãos, os idólatras, eles não conhecem o Deus verdadeiro que nós conhecemos, mas eles são mais zelosos em servir aos seus deuses do que nós servimos o Deus a que eu e você conhecemos, o Senhor Criador do céu e da terra. E eu vou dizer por quê. Por ocasião da chamada festa da Aparecida, você vê aquelas pessoas caminhando 200, 300 ou até mais quilômetros, no frio, na chuva, no sol, no calor, enfrentando o perigo da beira do asfalto, para pagar suas promessas. E eu olho para a nossa realidade, quantos que moram quase do lado, no mesmo bairro, próximo da igreja, e não vêm na igreja. Vem quando quer, se quiser. Choveu, não vou, está chovendo. Está fazendo frio, não vou porque está fazendo frio. É feriado, vou sair para descansar. E a gente vai arranjando 1001 desculpas para negligenciarmos a obra de Deus. Enquanto que os pagãos, os idólatras, não medem esforço para servir os deuses que eles servem. Isso não toca seu coração, pois a mim toca, e muito. Maria fez o seu melhor. E cabe outra pergunta: você tem feito o seu melhor para Deus? Você está tranquilo diante do Senhor, que você está fazendo o seu melhor? Terceiro, para agradar a Jesus, ela fez sacrificialmente. O que eu falei? Diz então a Bíblia, o autor faz questão de dizer que o perfume era preciosíssimo. Isso deve ter custado algum sacrifício para ela. Às vezes eu até fico perguntando como é que uma mulher, pelo menos aparentemente, uma moça pobre, com poucos recursos, pode gastar 1 ano de trabalho para comprar um frasco de perfume. Eu não sei, posso estar enganado, mas pelo menos eu não tenho conhecimento de que alguém trabalhe 1 ano para comprar um vidro de perfume. Mas Maria queria adorar o Senhor com o melhor, ainda que isso lhe custasse um grande sacrifício. Querido, será que nós temos adorado Jesus de forma sacrificialmente? Ou será que estando dando para Ele a sobra, o restolho, o bagaço, as migalhas do nosso tempo, a migalhinha de tempo? Hoje eu vou na igreja, não tem nada para fazer mesmo.
a sobra, os trocadinhos das nossas finanças, o restolho. Malaquias. Deus usa o profeta Malaquias para chamar a atenção do povo sobre várias situações. Vocês conhecem, já preguei inclusive aqui sobre isso. E uma das reclamações de Deus era que quando o povo ia prestar o sacrifício, ao invés de levar um animal, porque a exigência era que o animal fosse novo, puro, são, sem mácula, sem defeito. E sabe o que eles faziam? Aqueles animais que eram muitas vezes dilacerados, aleijado pelas bestas, pelas feras do campo, eles pegavam aquilo e entregavam para Deus, como dizer assim, não presta para nada mesmo, vai morrer mesmo, dá para Deus. Querido, você tem dado o melhor para Deus ou tem dado as sobras? Tem feito algo que custe realmente um sacrifício para você? Quando você vai dar a oferta, você abriu a sua carteira, você tira a maior nota ou a menor? Já contei isso aqui, que eu estava numa borracharia lá e o camarada falou, eu quando vou no culto, eu dou a maior nota que eu tiver. Eu quase que eu cheguei no cantinho, vai fazer uma visitinha lá na minha igreja, de preferência o dia que você recebeu o pagamento. Davi quis prestar um culto, construir um tabernáculo para Deus. E ele vai até Araúna e diz, olha, eu quero um pedaço de terra, comprar para eu fazer um altar e sacrificar. Da paz, você pega o lugar que você escolhe onde você quer, pega a bolha aí que você quiser para sacrificar, faz tudo. Ele diz, não, senhor. Ofereceria eu a Deus alguma coisa, uma adoração que não me custasse nada? Querido, tem te custado alguma coisa a adoração que você faz a Jesus? Custa seu tempo, custa seu sacrifício, custa renúncia? Ou Deus se agrada quando nós fazemos algo para Ele de forma sacrificial, que nos custe alguma coisa, porque senão até o que uns trocados aqui, como se passa na rua, dá uma esmolinha aqui, Deus não está querendo sua esmola não, meu. A Bíblia diz, honra o Senhor com o quê? Com as primícias da tua renda. Bora. Quarto, para agradar a Jesus, ela fez apesar das críticas. Quem estava aqui domingo passado viu que eu falei que quem quer fazer a obra do Senhor não pode fugir das críticas. Ninguém faz uma obra do Senhor sem passar pelas críticas. E eu disse também que quem tem medo de crítica não serve para servir a Deus. Que quem busca aplauso dos homens não recebe a aprovação do céu. Olha só, o texto diz que indignaram-se alguns entre si e diziam, quero um desperdício. Porque esse perfume, outro que poderia ser vendido e dado dinheiro aos pobres. E Jesus disse, não a molestais, porque ela praticou uma boa ação. Então veja bem, ela recebeu aqui 3 críticas. A primeira crítica que ela recebeu, que desperdício. E quem foi que disse isso? Alguns dentre si. Quem eram esses alguns entre si? Os discípulos. Eram os que estavam ali. A liderança da igreja. Agora, note que a indignação não era o que ela estava fazendo, a indignação dele era para quem ela estava fazendo. Se fosse para os pobres, tudo bem. Mas para Jesus era desperdício,
Era exagero? Agora, com toda sinceridade, isso te diz alguma coisa? Se é para ir a uma festa, se é para ir ao shopping, se é para ir ao coisa, tudo bem, mas para o culto? Ah, vou desperdiçar meu tempo, não. Vou ficar em casa. Vou ver televisão. Vou jogar bola. Se fosse para comprar algo para mim, um presente para a namorada, para a esposa, etc e tal, dinheiro não falta, mas para dizimar e ofertar, vou desperdiçar esse dinheiro não. Segunda crítica que ela recebe, diz o texto que eles murmuravam contra ela, dizendo, esse dinheiro dava para a gente distribuir um monte de Bolsa Família, cesta básica. E até, que vem a terceira crítica, até molestavam. Jesus disse isso, porque a molestação, querido, molestação hoje dá processo. E Jesus intervém e diz, deixa, por que vocês estão molestando ela? Ela praticou boa ação para comigo. Querido, sabe o que o Espírito Santo de Deus fala aqui para mim e para você? Mesmo que você enfrente, querido, críticas, mesmo que você enfrente, as pessoas murmurem contra você, ainda que as pessoas estejam molestando você, não pare de realizar a obra de Deus, faça o melhor que você puder para Deus, porque vai ser assim mesmo, não tem como, é o que eu sempre digo aqui, entrou em campo, vai levar pancada, e quanto mais você fizer, quem é o cara que mais toma pancada no campo? O craque, o melhor. E assim é com você, querido. Quanto mais você trabalha, quanto mais relevante for a obra que você fizer para Deus, mais pancada, mais crítica você vai receber. Mas não pede substituição, não. Jesus diz, o Senhor Deus disse que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer em quem recua, quem dá ouvidos críticos. Deixa essa turma do inferno para lá. Quinto, ela fez para agradar a Jesus. E para isso, querida, ela teve que quebrar alguns paradigmas. Diz o texto lá, o paralelo de João, que ela enxugou, o paralelo de Mateus, perdão, que ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Ela não podia fazer isso em hipótese alguma, era totalmente proibida. Mas ela nem estava aí com o que os outros iriam pensar, ela queria agradar Jesus. Querido, não dá ouvido a essa turma, não. Às vezes tem alguém, está lá só para aparecer, Olha o mitidão, acha que é o bonzão. Você nunca ouviu isso? Fulano pensa que é. Olha lá, a pose. Dá ouvido para isso não, querido. Dá não. Às vezes nós estamos muito preocupados em agradar pessoas. Tem que agradar aquele irmão porque ele é o mesmo fundador da igreja. Tem que agradar aquela família porque senão vai todo mundo embora. Você sabia que eu já tive o desprazer de pastorear uma igreja assim? Família grande, enorme, mas se você aborrecer um, tá na água, vai todo mundo embora. E é claro que eu não estava nem aí, mas também não fazia nada para desagradar, evidentemente. Tem que agradar aquele irmão porque
ele é o maior dizimista da igreja, e se ele sair, vai dar um rombo nas finanças. Ah, tem que agradar os líderes da denominação, porque senão você está encrencado. É tanta gente para agradar, que a gente acaba desagradando a Deus. Marta só tinha uma preocupação: agradar a Jesus. Estava nem aí. Sexto, ela fez a pessoa certa. O que eu disse? Versos 6 e 7, mas Jesus diz: deixai-a porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Os pobres, vocês sempre têm os pobres para fazer o bem para eles, mas a mim nem sempre tem. Será que Jesus com isso estava dizendo que a gente deve deixar os pobres para lá? Que a gente não deve se preocupar com a necessidade dos pobres? Claro que não. Até porque ele disse que esse será um dos fatores pelos quais nós seremos julgados. Lembra de Mateus 24? Estive com fome, não me deste de comer, estive com sede, não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, etc, etc. Agora, o que é preciso deixar claro, querido, é que ninguém vai para o céu por ajudar os pobres. Ninguém vai para o céu porque dá pão ao faminto. Ninguém vai para o céu porque socorre os necessitados. Ajudar os pobres não é a causa da sua salvação. Ajudar os pobres é resultado da sua salvação. Você não ajuda os pobres para ser salvo. Você ajuda os pobres porque você é salvo pela graça de Deus. Amém? Sétimo, ela fez no tempo certo. Repete. Verso 8, diz assim: ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Ok. Recordando aquela manhã da ressurreição, quando as mulheres foram ao sepulcro, o que elas foram fazer lá? Ungir o corpo do Senhor. E aí o que o anjo fala para elas? Não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Em outras palavras, chegaram atrasada. Talvez dissesse: por que não fizeram isso antes, no tempo certo? Agora não dá mais para vocês fazer, não. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Que há coisas que ou nós fazemos hoje, ou talvez não tenhamos oportunidade de fazer mais. Se você quer dizer para sua esposa ou para o seu esposo: eu te amo, diga isso agora, hoje. Se você tem vontade de pegar o seu filho no colo, ainda que adolescente, beijá-lo e dizer: eu te amo, faça isso hoje. Se você tem vontade de dizer para o seu irmão: meu irmão, eu te amo, não espere outra oportunidade, faça isso hoje. Se você tem vontade de dizer para os seus pastores: eu amo, eu te amo, eu amo você, diga isso hoje. O pastor Hernandes conta uma história que eu achei até engraçado também. Uma das coisas que impressiona a gente, geralmente nos funerais, é que está lá o caixão, o defunto, e o que você mais ouve é aquela rasgação de seda, aqueles elogios. Mas o coitado não escuta uma palavrinha sequer. Então, querido, se tem que falar, se tem que elogiar, faça isso antes. E aí, pastor Hernandes disse que foi uma vez um funeral, e ele viu tanta coroa, que ele teve curiosidade de contar 63 coroas.
Arrumaram um carro para levar só as coroas. E o coitado não podia cheirar um botãozinho sequer de rosa. Eu já falei isso aqui, não sei se você lembra a resposta, mas sabe por que as pessoas recebem mais flores quando morrem do que quando vivem? Porque a voz do remorso fala mais alto do que a voz da gratidão. Então, se você tem que mandar flor para alguém, mande agora, enquanto ela está viva. Ela pode cheirar aquelas flores, contemplar a beleza dela. Se tem que abençoar alguém, abençoa agora, enquanto é tempo, querido. Às vezes está lá o pastor ou o irmão trabalhando, dando dor lá na obra, aí 20, 30 anos depois constrói lá um edifício e tal, vamos botar o nome do fulano em homenagem. Por que não homenageia enquanto está em vida? Né? Se tem que fazer alguma coisa, querido, faça enquanto é tempo. Abençoe enquanto é tempo. Você quer ver um negócio que eu sou totalmente indignado? Herança. Às vezes o pai pode, a mãe pode, os pais podem ajudar o filho enquanto está em vida. Abençoar, às vezes o filho passando a dificuldade, está lá com a casinha ruinzinha, um carrinho, um poisé da vida lá. Sabe o que é um poisé? Pois é, esse carro, pois é, né? Então, e às vezes está lá, e o pai tem dinheiro, cara, e não ajuda, fica guardando aquele dinheiro lá. E o que é pior, depois, às vezes, esse dinheiro vai servir para desunião da família, briga entre irmãos. Ainda bem que aqui não tem ninguém com esse comportamento. Amém, gente? Último lugar. Ela fez com reflexos para a eternidade. Repete. Verso 9. Em verdade vos digo que onde for esse evangelho pregado em todo o mundo, será contado o que ela fez para a memória sua. Gente, isso é lindo demais. O que Maria fez ali naquela humilde casa na vila de Betânia, há 2000 anos atrás, querido, até hoje é anunciado no mundo inteiro. Hoje precisamente, 21 de agosto de 2022, essa profecia, mais uma vez, está se cumprindo aqui, hoje, agora, nesse lugar. Isso é lindo demais. E aí eu pergunto, querido, o que eu e você estamos fazendo hoje vai influenciar a vida das pessoas, as futuras gerações? Será que daqui a 20, 30, 40 anos, alguém vai lembrar de mim como alguém que influenciou, que impactou a sua vida? Daqui a 20, 30 anos, alguém pegar lá uma fotografia, quem era esse aqui? E alguém responder, esse era o pastor Joel, que me ensinou a dar os primeiros passos na fé, que foi uma bênção para levar toda a nossa família a conhecer o Evangelho, a crescer espiritualmente. Homem de Deus, uma bênção. Será? Eu espero que sim. E você? Querido, que Deus nos ajude a imitar essa mulher, que fez de tudo para adorar a Jesus, fez o que pôde, dando o seu melhor, ainda que recebendo críticas, mas o único desejo dela era agradar a Jesus. Que seja esse o meu desejo, o seu desejo, de imitarmos a atitude dessa mulher. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?
Glória a Deus. Muito bem. Obrigado, Deus querido. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Pai. Obrigado, Deus, porque nós vemos pela orientação do teu Espírito, ó Pai, testemunhos, ó Pai, que tanto impactam as nossas vidas, Senhor, como vemos nesta noite a vida de Maria ali naquela vila de Betânia, Senhor. Deus querido, que essa palavra, Senhor Deus, possa encontrar lugar em cada coração, a começar no meu. Teu Espírito complete, ó Deus, meu Pai, aquilo que humanamente nós não podemos fazer. Ó Deus, mas que nós possamos fazer o que podemos, sem medir esforços, ó Pai. Que possamos, meu Deus, não olhar, meu Deus, para aqueles que têm o ministério da crítica, mas que possamos ter um único propósito no nosso coração, viver unicamente para agradar o Senhor, Pai, colocando tudo que podemos e tudo que temos, ainda mesmo que seja de forma que nos custe algum sacrifício, Pai, porque disso o Senhor se agrada, Senhor. Obrigado, Deus. Pai, leva-nos agora em paz aos nossos lares, dá-nos uma noite de sono reparador, dá-nos uma semana de bênção, e que a graça salvadora do Teu Filho, o Teu amor incomensurável, a comunhão, a consolação do Teu Santo e poderoso Espírito seja com todos nós, seja com toda a igreja do Senhor na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Dá uns 3 ou 4 abraços e anda-se embora, viu?